Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, hoje a gente avança mais uma vez com os diagramas da UML. A gente continua o diagrama de classes, né? A gente já viu na semana passada, a gente aprendeu a abordagem do paradigma orientado a objeto. Nós aprendemos o que é um objeto, o que é uma classe, né? Uma classe nada mais é do que um descritor, né, de uma estrutura de dados que o nosso cliente necessita, né? Então a gente viu o exemplo de uma classe da modelagem de clínicas, né? A classe paciente, os atributos que essa classe tem, a forma que a gente modela, né? Nós vimos operadores de classe, né? No caso funções, métodos, né? Que podem existir em uma determinada classe, né? Nós aprendemos também os métodos get e set, aprendemos sobre encapsulamento, privado, público, protegido, né? Que são esse sinal de menos aqui informa que são atributos privados, esse sinal de mais informa que são métodos públicos, né? Nós aprendemos e entendemos um pouco disso. O que é classe, né? E o que são objetos, que são instâncias dessa classe, né? Aqui você descreve como que é a estrutura de dados de um paciente e os objetos, obviamente, são pacientes de fato, né? Então hoje a gente avança no diagrama de classe e hoje a gente já vai aprender sobre relacionamentos, né? Assim como a gente aprendeu em banco de dados, né? A gente vai aprender em modelo de entidade de relacionamento, as entidades se relacionando, a gente vai aprender aqui no diagrama de classe, as classes se relacionando, elas também se relacionam como no diagrama entidade de relacionamento. Pessoal, volto a frisar, vocês, né, a gente que já viu as aulas de modelo entidade de relacionamento, né, que nós trabalhamos em banco de dados, o diagrama de classe se assemelha bastante com o diagrama entidades de relacionamentos. A diferença é que o diagrama entidade de relacionamento se concentra nos dados que precisam ser armazenados, né? No caso são esses atributos aqui. O diagrama de classes ele é um diagrama de estrutura não do banco de dados, mas um diagrama de estrutura da aplicação em si, né? Do software que você vai desenvolver, numa linguagem de programação de desenvolvimento de software, no caso PHP, Java, C, né? Python, enfim. Então é a estrutura que você vai criar de software, né? Ele ajuda na concepção do banco de dados, ou o diagrama de banco de dados ajuda na concepção do diagrama de classes, mas eles têm finalidades diferentes, né? Porque no diagrama de classe você tem a figura das funções, né? Dos métodos, das operações que podem existir sobre uma classe, né? Que a gente chama de lógica do negócio, né? Você, processamento de dados você precisa fazer sobre os atributos em si, né? Então vamos dar uma continuidade, vamos aprender hoje sobre relacionamento entre classes. Bom, existem aqui 4 relacionamentos, né, básicos: associação comum, relacionamento de agregação, relacionamento por composição e a dependência. Nós vamos aprender esses 4 hoje, o que são, né, na teoria. E bom, pessoal, vamos começar então por associação, né? Bom, nós vimos lá, esse slide é o mesmo da aula de banco de dados, né? Por quê? Toda vez que a gente vai falar de relacionamento, né, seja entre classes, ou seja entre entidades, a gente está falando de associação entre elementos, né? No caso, no diagrama de classes, associação entre classes, né? Que se assemelha, é a mesma coisa do relacionamento em banco de dados, em entidades, né? Então existem, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de associação, então existe o que a gente chama de cardinalidade, né? Um para muitos, muitos para muitos, que é aquilo que a gente aprendeu em banco de dados. Então, ao fazer uma associação entre duas classes, você precisa determinar qual é a cardinalidade dessa associação, desse relacionamento, né? Bom, vamos fazer relembrar aqui a aula de banco de dados para a gente
entender melhor. Bom, esse aqui é o diagrama entidade relacionamento, né, que a gente trabalhou lá em banco de dados. E nós temos aqui as entidades e nós temos os relacionamentos, né? Então eu peguei como exemplo aqui esse relacionamento entre consulta e paciente, né? Você veja que paciente ele pode realizar N consultas e uma determinada consulta está vinculada a um determinado paciente, né? Então vamos pegar esse exemplo aqui e vamos fazer, a gente já modelou a classe paciente, a gente modela a classe consulta e faz a associação aqui dessas duas classes, né? Então, pessoal, a forma como vai ficar no diagrama de classes é essa daqui, né? Nós tínhamos a classe paciente, ela por si só, ela tem os atributos dela, né? CPF, nome, data de nascimento, peso, altura. E uma vez que eu faço uma associação, né, com uma outra classe, né, eu posso ter os atributos relacionados a esta outra classe, né? Então, pessoal, vejam aqui que na classe paciente eu tenho aqui agora, além daquelas funções que eu tinha antes, eu tenho as funções de get set, né? Por conta desses atributos serem privados, eu preciso de funções públicas para acesso aos valores desses atributos, que são na verdade o set e o get, né? Para eu retornar o valor do CPF, o setar para eu setar o valor do CPF, né? Bom, e o interessante aqui a gente tem a representação do relacionamento no diagrama de classes, né? Aqui nós temos o nome dessa associação, né? O paciente realiza N consultas. Aqui nós temos a cardinalidade, né? Uma consulta é realizada por um paciente. Aqui eu tenho os atributos de consulta, né? E interessante aqui sobre a questão da seta, né? Representa o que no diagrama de classes? A classe que recebe a seta, né? Ela recebe a referência para a outra classe. Então, no caso, consulta recebe uma referência de um paciente, no caso que é um paciente, né? Eu poderia ter uma seta desse lado aqui também, né? Que representaria que aí eu teria uma seta desse lado e uma seta desse lado. Aí isso representa um relacionamento bidirecional. O que significa isso? Quer dizer que as duas classes relacionadas elas vão receber as referências para a outra classe. Então, no caso aqui, consulta, recebi uma referência para paciente. O paciente, no caso, teria uma referência para uma lista de consultas, já que consulta um determinado paciente pode realizar diversas consultas. Então, ele teria, na verdade, uma lista de consultas, né? Mas no caso eu não tenho a seta aqui, então quer dizer que o paciente não recebe a referência para essas consultas, né? Então a seta representa que essa classe receberá as referências, nesse caso, consulta receberá um objeto paciente. Eu vou abrir aqui, pessoal, vou aproveitar e mostrar para vocês no dia como que é feita essa questão de associação, né? Então vocês abram aqui o ML, então aqui eu consigo pegar a classe, né? Então a classe aqui eu tenho duas classes, né? Como que eu represento o relacionamento entre essas duas classes? É aqui, ó, associação. Duas classes são associadas. Então aqui eu consigo atribuir. Então está feito o relacionamento, né? E aqui, quando eu dou dois cliques nesse relacionamento, eu posso nomear esse relacionamento, né? Classe 1 se relaciona com, né? Então se relaciona com, foi o nome que eu dei para o relacionamento, direção A, B. Então, bom, pessoal, aqui eu posso colocar multiplicidade, né? Posso pôr 1 para N, por exemplo, né? E aqui
verdade o dia não está muito interessante. Aqui. 1 para N. E eu posso também colocar a seta ou não. No caso, eu vou colocar a referência, a seta, na classe, na segunda classe. O dia não está funcionando da forma que eu gostaria. Eu vou apagar aqui, vou criar um outro. Vou colocar a seta no segundo. Ele tá aqui. Agora funcionou. E aqui eu vou colocar a multiplicidade. 1 para N. Aí, pessoal, essa é uma referência de associação, né? Onde essa classe, a classe que recebe a seta, ela recebe a referência, então, dessa primeira classe. Então, no caso, essa classe recebe, né, a gente chama no banco de dados a chave estrangeira para essa classe aqui, já que tem também um relacionamento de 1 para N, né? No caso, a classe N sempre recebe uma referência do relacionamento classe 1. Pois bem, pessoal, vamos continuar então, né? Então, esse é o relacionamento de paciente-consulta, né? O paciente faz diversas consultas, mas tem um paciente, né? Vejam que eu não tenho aqui em consulta, né, um atributo que referencia o paciente da consulta. Eu nem tenho aqui em paciente uma lista de consultas, né? Por quê? Por convenção, não se cria no diagrama os atributos que representam referências para os objetos do qual a classe se relaciona, né? Isso precisa ser abstraído apenas com a interpretação do diagrama. Então, quando você vê esse diagrama, você vê que na classe consulta ela deve receber uma referência de paciente. Na implementação, você precisa criar um atributo aqui que é uma referência para um paciente, né? Mas aqui no nosso curso, a gente, para facilitar o entendimento e tal, a gente vai criar nas classes esses atributos de referência, tá? Então, como que ficaria? Aqui em consulta, né, eu recebo a referência para um paciente. E em paciente eu tenho, no caso, uma lista de consultas, já que o paciente pode realizar N consultas. Então, em consulta eu crio um atributo a mais, que é um atributo que chama paciente, e ele é do tipo paciente, perfeito? E eu coloco os métodos getSet para esse atributo, né? No caso, para setar qual paciente dessa consulta, é uma função que recebe um objeto paciente. E o getPaciente é uma função que retorna um objeto paciente desta classe consulta, certo? No caso de paciente, como vejam que agora a seta está bidirecional dos dois lados, né? Então, consulta também tem uma referência para uma lista de paciente tem uma referência para uma lista de consultas, né? Já que o relacionamento aqui é de cardinalidade N, né? O paciente realiza N consultas. Então, ele tem, na verdade, um atributo no plural, consultas, né, que é do tipo uma lista de consultas, né? E aqui eu tenho alguns aí, visto que esse é um atributo de lista, né, eu vou ter métodos referentes à lista. No caso aqui, então, em paciente, eu posso ter um método que é adicionar consulta para aquele paciente. É um método que vai interferir nessa lista, né, onde eu vou passar por parâmetro uma nova consulta, um objeto do tipo consulta, né, e adiciona nessa lista. E aqui eu posso ter um get consultas também nesse paciente aqui, onde eu retorno essa lista de consultas desse paciente, né? Por que lista, pessoal? Porque por causa da cardinalidade, o paciente ele pode realizar N consultas. Então, consultas, né, obviamente, é no plural, uma lista,
né? No caso, consulta não, ela está vinculada a somente um paciente. Então, espero que vocês consigam entender bem essa questão de relacionamento em diagrama de classes, né? Esse atributo aqui, que é do tipo de paciente, que na verdade ele recebe um objeto de paciente, né? Depois nós vamos ver isso na prática em PHP para tentar entender isso melhor, mas espero que vocês consigam abstrair isso bem. Vamos entender também um conceito de classe associativa, né? Então nós temos aqui classes, né? Paciente, consulta, nada mais são do que, nesse nosso modelo de dados, são classes que representam entidades mesmo, né? Do banco de dados. Mas no caso, vamos entender o que é uma classe associativa, né? Classe associativa, ela sempre vai existir quando você tiver um relacionamento de N para N, né? E esse relacionamento de N para N necessita armazenar em forma atributos desse relacionamento, né? Então você tem um relacionamento aqui, né? Consultas, são solicitados diversos exames. Um exame pode ser solicitado por diversas consultas. Só que nesse relacionamento eu preciso guardar laudo e resultado, né? É o que a gente aprendeu lá em banco de dados de tabela de relacionamento. Então aqui eu posso ter uma classe associativa relativa a isso também. Como que vai ficar, pessoal? Vai ficar dessa forma. Eu tenho aqui a tabela, a classe consulta, né? Eu tenho os atributos de consulta aqui, eu tenho os métodos getSet, né? E consulta se associa com o exame numa cardinalidade de N para N, né? Uma consulta pode solicitar N exames e um exame pode ser solicitado por N consultas, né? Eu tenho aqui os atributos de exame, os métodos getSet de exame também, né? E por conta disso, nessa associação, eu tenho algumas informações que eu preciso armazenar relativas a essa associação, que são laudo e resultado, né? Então, por conta disso, eu crio uma classe associativa e eu vou chamar essa classe com uma concatenação dos dois nomes das classes relacionadas, né? No caso, consulta e exame, né? E aqui, nessa classe associativa, eu preciso ter uma referência para as duas classes associadas. No caso, consulta, então eu preciso ter um atributo do tipo consulta, que é uma referência para qual consulta eu estou armazenando esses dados. Uma referência para exame, ou seja, né, esse laudo e esse resultado, que são esses atributos aqui, são referentes ao exame solicitado em tal consulta, né? Pois bem, bom, aí eu tenho aqui então as referências para as duas classes relacionadas e eu tenho os atributos específicos desse relacionamento, que é no caso laudo e resultado. E, obviamente, por conta desses atributos serem privados, eu tenho aqui, né, os métodos getSet, que são os métodos públicos para acesso aos dados desses atributos, tá? Pessoal, classe associativa é basicamente isso, né? Associação N para N, e eu tenho informações relativas a essa associação. Então eu crio essa classe intermediária aqui e a notação é exatamente essa, né? Vamos falar então sobre os tipos de associações que existem, né? Antes disso eu queria mostrar que como que eu faço a classe associativa, né? Primeiro eu mudo aqui. Classe associativa ela sempre vai existir, não é? No relacionamento N para N. Então eu tenho aqui uma terceira classe, né? E eu faço aqui, pego uma linha mesmo, eu tiro a seta final e coloco um estilo pontilhado da linha com 0,4 de espaçamento no traço. Então vejam que dessa forma eu consigo ter uma classe associativa. Perfeito? É bem simples. Vamos falar agora dos outros tipos, né, de relacionamento, de associação entre classes, que é agregação, composição e dependência, tá? Na verdade,
a dependência e a composição são abstrações que fazem muita diferença na modelagem. Você consegue visualizar de uma forma bem, você consegue visualizar na prática essa relação. A agregação ela já é um pouco mais um conceito, né? Uma agregação simples que a gente fala. Ela é mais um conceito de todo parte, né? Ela acaba sendo uma associação comum, né? Mas existe um conceito por trás disso. Então vamos falar de agregação, né? Ela se assemelha bastante com a associação comum, né? Agregação, mas existe um conceito nesse relacionamento, nessa associação de todo parte, né? O que é esse todo parte, né? Bom, uma das classes associadas representa o todo e a outra classe associada representa, ela é uma parte desse todo, né? Para representar uma agregação, ela necessita representar uma parte desse todo, né? Nós temos alguns exemplos de agregação, por exemplo, nós temos departamento pessoas. Pessoa é uma parte do departamento, o departamento é um todo, né? Enfim, nós temos casa e cômodo. Cômodo é uma parte da casa, né? E a casa ela é constituída por cômodos. Então, para você entender o que é essa agregação, né? Esse relacionamento ele precisa expressar uma relação de todo parte. Aí isso se torna uma agregação. A representação de uma agregação é esse losango aqui, né? Esse diamante do lado do todo, né? Do lado do parte não há nada, mas do lado do todo há um diamante, né? Há um losango aqui na agregação, né? Então, nesse exemplo aqui dessa clínica, pessoal, né? Eu mudei a cardinalidade do relacionamento aqui para a gente entender melhor, né? Eu passei para 1 para N. No caso, então, uma clínica ela possui N médicos, obviamente, e um determinado médico ele está vinculado a somente uma clínica. Então, nessa associação, qual que é a ideia de todo parte? Que uma clínica né, que um médico ele é parte de uma clínica, né? Ele é parte de uma clínica. Essa é a ideia do conceito de todo parte, né? Ou seja, então o médico ele faz parte de uma clínica e uma clínica obviamente contém uma série de médicos. Ela é composta, né? Ela é composta por um corpo médico, por uma série de médicos, diversos médicos. Então essa é a ideia da agregação, né? Então nesse caso clínica é o todo, médico é parte de clínica. O interessante da questão da agregação, que eu falei que ela é mais um conceito do que na prática ela acaba sendo uma associação comum, é porque assim, esses dois elementos, clínica e médico, eles conseguem existir sem depender do outro. Eu posso, evidentemente, ter um objeto clínica aqui, né, uma clínica tal, sem que ela necessariamente precise conter algum ou muitos médicos. Ela existe, esse objeto existe sem ter o médico. E, obviamente, um médico ele não deixa de existir porque uma clínica acabou, faliu, né? Então, assim, essa é a ideia de você tentar entender essa questão da agregação. Eles são elementos que se associam, mas um existe independente do outro. Isso é que é o importante de se entender, né? Agora, no caso da composição, né? A composição ela já é uma forma de associação um pouco mais interessante, né? Porque a gente chama que ela é uma agregação forte, ou seja, por que ela é uma agregação forte? Porque uma das partes ela só existe enquanto a outra também existe. Se a outra deixar de existir, ela também deixa de existir, né? Então, nesse exemplo, uma clínica existe sem que tenham médicos, bem como médico existe ainda que não esteja vinculado a nenhuma clínica, né? Então, esse é a questão, né?
Então isso não configura uma composição. Então o que pode configurar uma composição? No nosso exemplo da clínica eu não tenho um exemplo de composição, mas eu tenho um exemplo aqui para ilustrar, né? Então vamos ver isso. Eu tenho aqui um livro, né? E um livro ele tem muitos capítulos, né? Então você tem um determinado livro e esse livro ele tem lá 10 capítulos, suponhamos, né? E aqui você tem os dados dos capítulos, né? Então veja aqui, né? Um capítulo ele faz parte de um determinado livro. Um livro tem muitos capítulos. Então vejamos que livro é o todo. A relação todo parte ainda existe, né? E capítulo ele é parte do livro. Bom, até aí tudo bem. Então é uma agregação. Mas o que faz isso aqui se tornar uma composição? Por quê? Um capítulo ele só existe se ele estiver vinculado a um determinado livro. Entendam isso? Eu não. Bom, se eu crio um capítulo, a primeira coisa que eu preciso saber é de qual livro que é esse capítulo, né? Ou seja, ele não existe sem que esteja vinculado a um livro, né? Então, o que acontece? Uma vez que eu excluo esse livro, obrigatoriamente, esses capítulos também são excluídos. Porque se o livro deixa de existir, os capítulos ligados a ele também, obviamente, vão deixar de existir. Então, essa é a ideia da composição numa modelagem de classe, né? Se o livro for deletado, consequentemente, todos os seus capítulos serão deletados também. E por último, né, o que falta para a gente ver é o relacionamento de dependência. A dependência ela é um relacionamento bem comum, né? Também, às vezes, há uma certa confusão com composição, né? Mas a dependência ela não na dependência não há essa questão do se o todo for deletado, né? Se o todo for deletado, consequentemente todos os capítulos serão deletados também, né? Não há essa questão. Dependência é o contrário, é uma dependência para existir, né? Então, uma classe ela depende da outra para ela poder existir ou não, né? Então, um exemplo no nosso modelo de dados de clínica médica, né? A gente tem um exemplo típico que é a consulta médica. A consulta médica ela não existe sem que haja um determinado médico e um determinado paciente, né? Eu não consigo agendar uma consulta sem ter um médico e sem ter um paciente. Eu preciso, eu necessito. Então, há uma dependência de um médico e há uma dependência de um paciente, nesse caso, né? E a representação da dependência ela é diferente da associação. Ela é um tracejado com uma seta, né, voltada para a classe da qual essa originada aqui depende. Então, no caso, consulta depende de paciente. A seta fica voltada para a classe que é que na verdade onde há dependência, né? Consulta há uma dependência de paciente, consulta há uma dependência de médico, né? E no relacionamento de dependência, pessoal, implicitamente não há uma declaração aqui de cardinalidade. Por que não há uma declaração de cardinalidade? Porque obviamente que se consulta depende de paciente, eu dependo de um paciente, eu não dependo de muitos pacientes, eu dependo de um paciente. Então, está implícito no relacionamento de dependência que a cardinalidade do lado da seta é uma cardinalidade 1. Obviamente, sendo a cardinalidade 1, eu preciso ter um atributo aqui que referencia essa classe. No caso aqui, consulta depende de um paciente. Então, paciente, eu tenho um atributo aqui, paciente, então. E a mesma coisa depende de um médico. Então, eu tenho um atributo médico aqui, né? Então, esse é o relacionamento de dependência, né? Na prática, você não consegue criar um objeto de consulta sem passar por parâmetro um objeto paciente e um objeto médico.
Essa é a prática dessa questão, né? Vamos ver no dia como que fica, como que é uma referência de dependência, né? Na verdade, você tem aqui uma classe e a outra classe. Vamos ver aqui primeiro, pessoal, no dia, a agregação, né? Eu tenho aqui, ó, a agregação, uma classe é parte da outra. Então, do lado do diamante é o todo, do lado sem diamante é a parte, perfeito? Se isso for uma composição, eu posso aqui no tipo mudar para composição, aí o diamante fica escuro, né? É assim que é a representação do diagrama de classes, né? Pois bem, no caso agregação e composição, eles existem aqui cardinalidade, né? Você pode definir isso. No caso da dependência, eu tenho aqui duas classes, né? E a dependência é esse aqui, ó, dependência. Então essa classe aqui, ela depende da classe onde a seta está apontada. Então essa classe 1 depende da classe 2. Veja que no relacionamento de dependência não existe especificação de cardinalidade, nada disso, né? Simplesmente assim, essa classe vai ter uma referência para essa, porque ela depende dessa outra. Então é basicamente isso. Então, no diagrama de classes é assim que são feitas as especificações, né? Então, né, vejamos que agora o relacionamento entre consulta e paciente não é mais uma associação simples, mas uma dependência. Esse exemplo ele acaba sendo bem didático, né, porque de fato não existe uma consulta se não haver um paciente e um médico vinculado, né? Então aí existe ali uma dependência mesmo. E aqui, pessoal, é o diagrama de classes, então, completo para esse modelo de clínica médica, né? Um modelo simples, a gente já trabalha no banco de dados. Esse seria o diagrama de classes. Veja que eu tenho aqui todas essas classes, elas estão inseridas dentro de um pacote que eu chamei de model, né? Um pacote onde eu tenho a lógica desse negócio, onde eu vou construir, né? A aplicação, eu vou construir a lógica da minha aplicação nesse pacote, né? E aqui eu tenho todas as classes, seus atributos, seus métodos get, set, as relações de dependência, né? No caso aqui, o médico, ele é parte de uma clínica, né? Então ele está relacionado, existe uma agregação aqui, e eu tenho aqui uma referência para clínica nesse caso, então, né? Eu tenho aqui consulta depende de paciente, consulta depende de médico. Eu tenho os atributos de paciente aqui. No caso, eu mantive aqui um atributo lista de consultas, né? Que eu posso ter, já que é uma dependência, quer dizer que esse paciente pode estar vinculado a várias consultas. Eu posso ter esse atributo aqui de lista ou não, se eu quiser, na aplicação, né? Eu mantive aqui para mostrar para vocês, né? E aqui em consulta eu tenho a referência, ó, eu tenho um atributo que é do tipo objeto paciente, um atributo que é do tipo objeto médico, né? E aqui eu tenho as classes associativas, né? Que uma consulta pode gerar vários exames, pode gerar vários medicamentos prescritos, e aqui as classes associativas, né? É um exemplo completo, pessoal. Eu vou fazer um pequeno exemplo no PHP, que é no próximo vídeo, né? E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal. Até mais.